Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Bruno Luiz Signori e conjuntamente, ou representando, melhor dizendo, Luísa Rodrigues Garbim, que não participou da pesquisa desse trabalho, mas auxiliou na parte da discussão, da elaboração dos slides, da organização da ordem da apresentação, enfim, todas as outras etapas, à exceção da pesquisa. Vim apresentar, então, o trabalho intitulado Intertextualidade como recurso linguístico em exemplar da redação modelo Enem. Antes do segmento, eu só queria mencionar que esse trabalho tem o apoio financeiro da CAPES, assim como também gostaria de mencionar que sou atualmente doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria, na área dos estudos linguísticos, e a minha colega também é mestranda desse mesmo PPGL, na Universidade Federal de Santa Maria, mas aí na área dos estudos literários. Dando seguimento, então, organizamos a nossa fala em 6 principais momentos. Primeiro, fazer uma contextualização escolar e das oficinas, né, onde foi realizado o trabalho, que culmina nesse olhar para a intertextualidade numa redação modelo Enem. Na sequência, sim, falar um pouquinho sobre a intertextualidade, bem brevemente, e também brevemente sobre a redação modelo Enem, né, pelo menos na parte dos materiais que foram utilizados. Na sequência, para finalizar, uma breve análise também de um exemplo, de uma parte da redação modelo Enem que foi trabalhada com os alunos e algumas também breves considerações finais. A respeito do contexto escolar, então, no ano de 2023, eu fui ao encontro do Colégio Estadual Professora Edna May Cardoso, situado na cidade de Santa Maria, bem no centro do Rio Grande do Sul, né, no Brasil, e lá trabalhei com 19 estudantes do terceiro ano do ensino médio, especialmente nos meses de outubro e novembro daquele ano, mas pegou um pouquinho de setembro e um pouquinho de dezembro. Com essa turma e nesta escola, nesse colégio, nós realizamos oficinas de leitura e produção textual. E essas oficinas, elas compuseram uma parte da minha dissertação de mestrado. Se eu tivesse que fazer divisão, uma parte era a intertextualidade, outra parte os movimentos relacionais, e aí o trecho onde eu vou me concentrar agora, as oficinas de leitura e produção textual, como eu havia comentado. Bom, nós organizamos a disciplina em três fases, 1, 2 e 3. A fase 2 que eu trago aqui é um print, né, ilustrativo do cronograma das oficinas à direita, e no centro, ampliado, o exemplar da fase 2, nós realizamos com os alunos, nessas oficinas, um trabalho de escrita e reescrita tanto de redações modelo Enem quanto de crônicas literárias. Para que isso acontecesse, claro, era necessário um trabalho e uma preparação com esses alunos. Então, no primeiro momento, a gente apresentou a proposta de produção textual, qual era o nosso objetivo, e para que eles estivessem preparados, a gente foi ao encontro das diretrizes que o Enem, falando, né, da redação modelo Enem, que a redação solicitava, e na sequência fazer um trabalho de leitura, de análise, de reflexão, de discussão sobre pelo menos um texto modelo, né, que serviria como base para começar a pensar essa produção textual. Aí, claro, também falamos sobre a intertextualidade, apresentamos algumas questões teóricas e de como a intertextualidade podia ser importante para a produção da redação. Na sequência, os alunos produziram a primeira versão da redação, eu recolhi esses textos, olhei, fiz algumas anotações, sugestões, elaborei um feedback, né, por escrito, e também algumas planilhas com algumas observações, entreguei para esses alunos, fiz um retorno coletivo e eles produziram a segunda versão. A segunda versão recebeu o mesmo tratamento, a leitura, análise, marcações, sinalizações, bilhete orientador, um diálogo coletivo, e aí sim os alunos produziram a terceira versão, que era a versão final. Nessa versão, a partir dessa versão, também havia um retorno coletivo, e também, durante todo o processo, coletando ou observando quais eram as percepções dos estudantes com relação ao trabalho realizado. Falando um pouquinho, então, da intertextualidade, que também foi trabalhada com os alunos, um livro importante para começar a pensar essas discussões, né, do que é intertextualidade na perspectiva da linguística do texto, que norteou, né, a produção, a elaboração dessa dissertação. As autoras, elas subdividem a intertextualidade em 2 grupos, lato e estrito sensu.
Essa lato sensu seria aquela que constitui e que perpassa a própria produção de textos, de diálogos, de interações, né, por meio da língua entre os seres humanos, numa perspectiva bem dialógica, inclusive. A intertextualidade stricto sensu, que foi o foco da dissertação e que também é o foco dos exemplos que vão ser trazidos, é definido pelas autoras quando, como, ou como, quando, em um texto, está inserido um outro texto, e esse seria o intertexto, né, anterior e efetivamente produzido. Dito de outras formas, é quando no texto do aluno, na redação do aluno, foi inserido uma outra intertextualidade, um texto, ou melhor, a intertextualidade, um texto que advém de outro lugar, que foi produzido em outro momento, no espaço, né, por um outro indivíduo. E aí, claro, a gente tem divisões, se a intertextualidade é implícita ou explícita, mas eu vou deixar para comentar isso na análise. Voltando, então, os alunos tinham que produzir uma redação, né, era a proposta. A escolha desse gênero textual, redação modelo Enem, se deu em função de que a gente queria colaborar com os alunos que, por estarem no terceiro ano do ensino médio, realizariam essa prova. Essa prova no Brasil acontece todos os anos, né? O Enem é uma sigla para o Exame Nacional do Ensino Médio, é organizado pelo governo, e a gente queria que, como nós tínhamos a intenção de que esse trabalho fosse o mais fidedigno possível com o que os alunos encontrariam na prova, a gente foi para a redação modelo, para a redação do Enem de 2021, e pegamos como modelo tema de proposta de redação daquele ano, que era invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Com esses eixos, a gente partiu para os materiais que foram elaborados pelo governo brasileiro para auxiliar professores e também os alunos a se prepararem para essa prova. À esquerda, o manual de capacitação para avaliadores das redações do Enem, e à direita, a cartilha do participante de 2022, que faz referência àquilo que havia sido a redação de 2021, portanto, aquela que era aquela cuja proposta de redação foi selecionada para os alunos. Tudo isso organizado, aliás, um parênteses só, nos era interessante também recorrer a esses materiais que estavam disponíveis na internet de forma online, para se aproximar das condições de material, de produção, de estudo que os alunos teriam se fizessem esse trabalho por conta, né? Então foi uma tentativa também de valorizar os materiais produzidos no Brasil, ou pelo governo brasileiro, né? Em realizado todo esse processo, né, de escolha da produção, de falar sobre a redação modelo Enem, de falar sobre intertextualidade com os alunos, de preparar todo o terreno, por assim dizer, aí a gente chegou na leitura individual e conjunta de uma redação modelo Enem que foi selecionada dentro da cartilha do participante, que é a redação da Giovana da Silva Gamba Dias. Vocês podem ver à direita uma imagem dessa redação, de 30 linhas. A redação, inclusive, ela tem uma característica, né? A sua estrutura ela é bem consolidada, digamos assim, em 4 parágrafos usualmente, o primeiro destinado à introdução, os 2 centrais ao desenvolvimento e o final à conclusão. Por uma questão de análise aqui, eu não vou conseguir passar em função de tempo e dos recortes, né, que nós realizamos, não será possível passar por todos os 4 parágrafos. Todavia, eu vou centralizar as discussões no primeiro em especial, só para trazer um exemplo da presença dos impactos da intertextualidade, né, quanto recurso linguístico. Antes, porém, eu só peço que vocês se atentem aqui aos elementos que estão destacados em azul à esquerda. Todas essas são intertextualidades que foram inseridas na redação da Giovana. Em amarelo, são informações importantes a respeito dessas intertextualidades. E em verde, momentos nos quais a autora, Giovana, se relaciona, ou o texto de Giovana se relaciona, melhor colocando, com as intertextualidades que foram inseridas por ela mesma ao longo do seu trabalho, né, da sua redação. Destacando, como eu comentei, o primeiro parágrafo, né, a gente tem logo na primeira das 7 linhas a citação direta da obra Os Retirantes. A gente sabe que é uma citação direta, que é uma intertextualidade explícita, porque o nome da obra foi colocado tal qual o original, o artista responsável foi citado, há uma definição de que a gente está falando de alguma obra, né, uma obra de arte, e há também um outro sinalizador, né, um sinalizador gráfico, digamos assim, que são os usos das aspas, que Cavalcante, inclusive, denomina como elementos gráficos de apoio. A redação, ela permite com que na introdução, ou sugere na introdução, que se utilize o que se chama de repertório sociocultural.
Ou seja, são conhecimentos que o estudante tem, que ele pode trazer para a redação, para fazer uma abertura, para refletir, para relacionar esse repertório, essa obra, no caso, a obra Os Retirantes, com a temática da redação de 2021 que ela estava escrevendo, sobre invisibilidade e a falta de registro. Aqui a discussão que ela traz vai seguir esse caminho. E vocês podem observar que em toda a parte verde, né, como eu havia mencionado anteriormente, é o trecho dentro desse parágrafo em que a autora faz uma relação direta entre redação, ou melhor, entre a intertextualidade e a sua redação, faz uma conexão, reflete, disserta a respeito ou a partir dessa intertextualidade. Nesse caso aqui, daria para dizer que as 4 primeiras das 7 linhas não existiriam se não houvesse intertextualidade. E a intertextualidade também fortalece as reflexões e justifica quais eram os 2 tópicos que a autora iria discutir nos próximos parágrafos. E aí eu trago como breves considerações finais, apesar disso ser um pequeno recorte, de que tanto na introdução quanto nos demais parágrafos, a intertextualidade se faz fundamental, muitas vezes como um ponto de partida para elaborar, para conduzir as reflexões, a dissertação, né, a argumentação dentro do texto, mas também para mostrar por onde circula esse estudante e quais são os movimentos que ele faz de conexão com o mundo, né, aonde ele vai encontrar fontes, aonde ele encontra reflexões, aonde ele encontra aspectos que cabem ser retomados, né, intertextos que cabem ser inseridos ou reinseridos nas suas produções textuais. Eu espero que isso tenha conseguido trazer algumas elucidações, ainda que em caráter inicial, e eu gostaria de agradecer muito pela atenção e deixo as referências que eu fui comentando nominalmente aqui no trabalho. De novo, obrigado pela oportunidade e um bom evento. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.